o som das pessoas falando, das lágrimas, o tipo de lágrima de cada velório determina o destino que aquela pessoa teve. Eu já fui em velórios onde pessoas que morreram eram pessoas que não criam em Deus, pessoas que tinham outros tipos de religiões, e já fui em velórios de pessoas que eram cristãs. E eu quero te falar, há diferença no ambiente e no som dos parentes na sala do velório. Talvez você foi em alguns velórios de alguém da sua família, mas eu já fui em mais de 30 velórios. Eu não estou falando do que eu acho, estou falando de estar num ambiente onde as pessoas têm desespero por não saber para onde aquela alma foi. Em outros lugares, as pessoas estarem em paz, sabendo que um dia encontrarão aquela alma. E Jesus, ele diz algumas palavras antes de morrer. E ele diz na cruz 7 declarações extraordinárias com muito significado. Eu quero falar brevemente sobre todos, mas eu quero focar em uma, muito breve sobre todas. Primeira coisa que Jesus diz quando ele está pendurado na cruz, depois de ser chicoteado, furado os pés, furado as mãos, estar nu, porque os filmes não podem mostrar isso, com ele nu, sem a cueca, sem nada, nenhuma veste, mas ele foi pendurado nu. Ele foi traído, colocado uma coroa de espinho em sua cabeça, uma das piores mortes, deslocado o seu braço. A pior coisa que existe na cruz é você tentar respirar, porque o peso do teu corpo derruba toda a sua caixa torácica em cima do teu pulmão, e você, a maioria das pessoas que morrem na cruz, morrem por asfixia, falta de ar. Fora isso, ele foi furado na lateral, enfim. E quando ele estava na cruz, a primeira coisa que ele fala é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus fala isso, ele diz, ele está falando com Deus, falando sobre os soldados romanos e sobre os fariseus que ali ficavam cercando para ter certeza que ele teria morrido. Você imagina alguém que tretou com você na escola, que xingou na faculdade, ou alguém que quer sair na mão com você, ou alguém que, sei lá, roubou alguém que você amava, eu não sei, mas alguém que feriu você, que roubou dinheiro de você, e você sorrindo, olhando para aquela pessoa, falar: perdoa, elas não sabem o que fazem. Às vezes a gente não consegue perdoar uma coisa tão simples. Segunda coisa, Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele falou isso para quem? Para um dos ladrões que estavam na cruz, que foi questionar o outro que estava ali zombando de Jesus, falando: se você quiser desce. Ele também falou: se você quiser desce. Mas aquele ladrão, Jesus virou para ele e falou: ainda hoje estará comigo. Porque ele falou: lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Terceira coisa, a mulher que estava ali embaixo, Maria, que era sua mãe, ele vira e fala para ela: mulher, aí do seu lado está o seu filho, esse é João, e filho, essa é sua mãe, cuide dela, ele vai cuidar de você e você cuide dela. O que é isso? Jesus estava falando ali para uma continuidade, que Maria não estaria sozinha, ela não estaria sozinha. Quarto, Jesus diz: meu Deus, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Ele fala isso para Deus porque o Senhor precisou rejeitá-lo, porque a quantidade de pecado que veio sobre Jesus era tanta, que Deus não podia ter comunhão com ele. Foi a primeira vez que Deus se desligou do seu filho, tamanho era o nível de pecado que estava sobre ele, o pecado de toda a humanidade, o meu pecado, o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, que Jesus falou, e diz que aquele que diz que não tem pecado é o pior dos pecadores. Irmãos, eu estou pregando para vocês, não quero dizer, nós todos temos pecado, mas Jesus, ele está aqui recebendo todos os nossos pecados para morrer no meu e no seu lugar, para que você possa ser livre do julgamento, porque era para eu e você estarmos pendurados na cruz, mas ele decidiu morrer no nosso lugar. E aí, em quinto, ele diz: eu tenho sede. Jesus estava com sede na alma, sede desesperadora, porque ele estava ali praticamente abandonado. Ele estava com sede porque ele estava aflito, porque aquilo era um processo de morte. Fala para a pessoa do lado: Deus não está morto, mas ele morreu.
Eu não sei se a gente não tem cabimento, a gente não entende a eternidade, não é? Porque tipo assim, para nós tudo cresce, nasce e morre, não é verdade? Mas também não tem como entender que um Deus morreu. Um Deus eterno morreu, mas Ele ressuscitou, aleluia. Mas Ele teve que experimentar algo que para Ele era impossível. Mas em corpo humano, Ele morreu. E a sexta coisa, Ele disse: está consumado. Está consumado. Que é o que eu vou falar mais à frente. E por último Ele diz: a ti entrego o meu espírito. E Ele morre. Sabe, a única certeza que todos nós temos aqui é que nós morreremos. Sabe o que é engraçado? Quantos aqui tem um plano de vida, de morte, que cobre o seu velório, funeral? Levanta a mão. Quem tem um plano que cobre o seu funeral? Bem alto, levanta a mão bem alto. Olha aí que bênção. Eu também tenho. Sabe por que eu tenho um plano de vida que cobre o meu funeral? Porque não tem sentido investir em mais nada nessa terra. Porque tudo nessa terra é incerto, mas que eu vou morrer é certeza. Você precisa correr para fazer um plano do seu funeral, senão é caixão de papelão, sabia? Aqueles que você está pegando morto, ele cai assim, porque o caixão não aguenta. Mas nós somos jovens, nós não pensamos na nossa morte, a gente só pensa em viver, e aleluia, você tem que pensar em viver, amém, irmãos? Mas eu quero te falar, a única certeza é que nós vamos morrer. Mas a morte para o mundo é uma tragédia, é o fim. Mas a morte para nós é uma passagem, é um caminho, é o início de tudo. Então, na verdade, para os cristãos, a morte é uma ardente expectativa na hora certa, porque nós vamos ter experiência de ver Jesus, de olhar nos olhos dele, de poder abraçar aquele que tanto nós ouvimos, de poder estar com Ele, num lugar onde não vai ter mais choro, lágrima, nada. Sabe, quando nós estivermos diante dele, tem uma música que é do I Can Only Imagine, que fala: eu só posso imaginar. Ele diz: eu só posso imaginar o que eu iria fazer quando eu estivesse com o Senhor. Será que eu pularia? Será que eu me jogaria aos seus pés? Eu não sei o que eu faria, mas esse dia vai chegar, irmãos. Tem gente que morre com 80 anos, mas tem gente que morre com 20. Eu quero dizer, a questão não é quando você morre, a questão é quem vai estar lá para te encontrar do outro lado. E a minha expectativa é encontrar com Cristo, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Olha o que a Bíblia diz sobre o estar consumado. João 19, 29 e 30. Eu quero falar sobre isso, sobre o som da liberdade dos cristãos. É o grito de Jesus na cruz: está consumado. Que a palavra grega que ele gritou naquela época é tetelestai. Tetelestai, fala tetelestai. Tetelestai. Está consumado. Mas vamos dar um grito disso? No 3 a gente vai gritar, beleza? Mas é para gritar mesmo, não é para ficar. É para você gritar. 1, 2, 3 e. Esse grito ecoou por todos os 4 cantos da terra. E aí, o que significa isso? João 19, 29 e 30. Havia ali, enquanto Jesus estava pendurado, uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, colocaram na ponta de uma lança, de um caniço, de uma madeira, e com isopo, que é tipo uma esponja, e ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Tetelestai significa estar consumado. Existem 3 significados dessa palavra, que é tetelestai, que eram utilizados. Essa palavra é uma palavra comum, Jesus não inventou essa palavra. A primeira utilização dessa palavra é quando um filho recebia uma missão de um pai e ele ia e cumpria essa missão. Quando esse filho cumpria essa missão que o pai tinha dado, ele chegava para o pai e falava: pai, tetelestai. Talvez quando eu falo uma missão de um pai e de um filho, você já pensa em algo profético, poderoso, gigantesco. Não, seu pai pediu para comprar 4 pão na padaria. Você foi lá e comprou os pão.
Você chegou com os pão e deu para o pai. Você falou o que para ele? Tetelestai. Faz esse teste. Chega na tua casa, faz o negócio que o teu pai pediu, lava a louça e fala para ele: pai, tetelestai. Vixe, mano. Nossa, amor, a droga é forte mesmo, hein? Ou então vai falar assim: nossa, esses crentes, o que está acontecendo com meu filho? Aí você explica isso pro seu pai. Sabe o que significa tetelestai? Missão dada é missão cumprida. É isso. Então, tetelestai significava missão cumprida. O que Jesus estava falando para Deus e para o mundo? Terminei. O que o Senhor mandou está feito. O Senhor mandou e eu fiz. A segunda explicação aqui, o que faziam com a palavra tetelestai, é quando tinha uma dívida. As pessoas que tinham uma dívida em algum banco, alguma pessoa que devia ali, um contador de impostos, alguma coisa, elas iriam lá para quitar essa dívida. Quando elas quitavam essa dívida, esse compromisso financeiro, a pessoa que era o credor ali, que era a pessoa que estava dando dinheiro, colocava um carimbo em uma folha da dívida, daquele papel que mostrava a dívida. Naquele carimbo estava escrito tetelestai. Não, mas fala direito, vai. Naquele carimbo estava escrito tetelestai. Sua dívida está quitada. Sua dívida está quitada. O que Jesus estava falando? A sua dívida, humanidade, romanos que me furaram, prostituta que foi pega no adultério naquele dia, Nicodemos, todos, as suas dívidas estão quitadas. Eu paguei. Ele estava falando isso. Está pago, está tudo pago. O meu passado foi apagado. Tudo pago. Essa é o segundo significado da palavra tetelestai. E o terceiro é quando alguém comprava uma casa. Tinha um significado imobiliário. Quando alguém comprava uma casa, ela não pagava tudo de uma vez, ela ia pagando, o famoso, nós conhecemos hoje como financiamento. Aleluia. Aleluia não, é misericórdia. Se você amortizar, aleluia. Mas não, isso aqui é para o seminário VIP, não é para agora. Então assim, o financiamento ali, a pessoa ia pagando a casa. Quando ela terminava de pagar a casa, o proprietário ali da casa que vendeu dava uma carta declarando que a partir daquele momento aquela casa era daquela pessoa que estava pagando e que terminou de pagar. E colocava um carimbo ali também, que estava escrito tetelestai. Ou seja, herança recebida. É sua casa agora, é tua herança. Fala para a pessoa do lado: a missão de Jesus foi cumprida. Fala para do outro lado, fala: sua dívida foi paga. Fala para de trás: você é herdeiro por direito. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus? Então Jesus, ele completou toda a sua obra. Jesus é Deus, irmãos. Ele veio para a terra terminar a obra do jardim do Éden. Ele veio terminar aquilo que começou. A Bíblia, irmãos, era para ir até o capítulo 3, mais ou menos 2 ali de Gênesis. E depois do capítulo 2 de Gênesis era para ir já para o capítulo 20 de Apocalipse, ali 22, terminou. Era para ser um livrinho. Começou, terminou. Mas o homem pecou. E aí surgiu essa Bíblia gigante. Então quando às vezes você tenta ler a Bíblia e não entende, Levítico, fica 10 anos para ler a Bíblia, não é? Vai reclamar com Adão, é culpa dele, que a Bíblia é grande. Porque era para ter resolvido o problema. Deus criou, está tudo certo, acabou, vive a eternidade, Nova Jerusalém. Mas não, nós se zoou, então nós estamos aqui num plano para nos resgatar, aleluia. Mas quando Jesus morre na cruz e diz tetelestai, e dá o grito, esse é o som da nossa liberdade. E aí Romanos 8:1 faz sentido, que diz o seguinte: agora portanto já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que eu estou falando disso tudo, pastor? O que tem a ver? Sabe o que tem a ver? Tem a ver porque a maioria das vezes que você para de evangelizar, para de orar, para de ler a Bíblia, é porque você fica condenado. Olha para si, para de olhar para Cristo e fica achando que você não é mais qualificado para ser salvo ou para fazer a obra de Deus, para liderar. Quando alguém chega para mim e eu não estou querendo desistir de tudo, não quero mais liderar, eu já falo na hora: para com essa condenação.
de olhar para você, e às vezes são coisas que nem são pecado, mas porque nós geramos um padrão tão elevado do salve, salve, você não consegue ser crente. Você é livre. Tetelestai. A algema já caiu. O exército de libertação já tirou a gente do cativeiro. Você não tem cativeiro. Eu gosto muito de Star Wars, irmãos. Eu sou nerd. Irmãos, eu não gosto muito. Eu gosto muito. É tipo assim, eu até peço perdão para os irmãos. Eu já li a Bíblia 3 vezes, mas já assisti Star Wars umas 12. Misericórdia, irmãos. Mas eu gosto muito porque teve o Rogue One, e é um filme, e uma das cenas, um cara tá dentro da prisão, 2 caras estão na prisão, e tem um cego que é meio profeta lá. Ele é meio profeta, ele percebe as coisas, ele sente a força está comigo, como eu estou com a força. A força está comigo, a força do Espírito está comigo, e eu estou com a força. Eu quero te falar, às vezes era bom nós ser cego mesmo para poder ter revelação que o Espírito está conosco. Amém? Às vezes você olha tanto, que você fica tanto olhando o Instagram, se comparando com os outros, vendo as coisas erradas, e era melhor ser cego.